É importante vocês entenderem que o centro da história dos homens, do ponto de vista da agenda de Deus, é Israel. Sim. Os rabinos dizem, né, que Israel é o centro do mundo, Jerusalém é o centro de Israel. É sagrado para todo mundo. O monte do templo é o centro é a terra de Jerusalém. prometida. E o Armagedon vai se dar ali vai se dar mais ao norte, mas ali naquela Galileia. região. Isso. Começa lá perto. É lá que o bicho vai pegar. Eu vou dar um exemplo para vocês. O profeta Ezequiel foi um profeta do exílio, né? Israel, no ano 722 a.C., foi levada cativa pelos assírios e as 10 tribos do norte nunca mais voltaram. Então estão espalhadas aí pelo mundo. Mas as 2 tribos do sul, né, que é Judá e Benjamim, elas subsistiram. Benjamim se inseriu na tribo de Judá e hoje vocês são descendentes de Judá. Tem Levi, tem seus judeus e tal. 3 tribos dentro do judaísmo. São 12, mas 12 tribos. Do judaísmo. Você não sabe nada, são 12 tribos, não são 3, são 12. Já multiplicou, As tá vendo? 12 tribos de Judá. Não, mas ele está falando feijoada. das seitas ou das denominações dentro do judaísmo. A gente pode falar isso depois. Mas uma coisa interessante, que Ezequiel, que era um profeta do exílio, por volta de 2.500 anos atrás, ele começa a falar do retorno do exílio, né, com Zorobabel, com Jesua, que era o subsacerdote, o Josué. Só que ele fala de algo muito interessante. Ele diz que Deus reuniria o povo de todas as nações do mundo. Mas pera lá, o povo não estava nas nações do mundo, eles estavam somente lá na Babilônia. E quem foi a pessoa mais importante à época para que o povo voltasse foi Ciro o Grande. Repare bem. Repare bem. Não o Ciro. Perdão. Mas o Ciro o Grande, quando ele chega, ele domina a Babilônia, porque o povo estava num grande baile por uma semana. Ele desviou o curso do rio que passava por baixo dos jardins suspensos, quer dizer, era inexpugnável. E aí ele destrói, tira os babilônios dali, só que ele manda chamar os sábios, e dentre esses sábios tinha um chamado Daniel. Sim. E Daniel o recebe e diz: olha, está escrito na Bíblia que você faria isso. E pera lá. Daniel é o profeta, né? O profeta Daniel. Está dizendo que o meu nome está aí. E ele então mostra o livro de Isaías, que cita o Ciro pelo nome e chama meu pastor, que vai libertar o meu povo. Então Ciro, o persa, ele dá dinheiros, ele dá cartas, ele devolve muitos dos utensílios do templo para que o povo pudesse voltar para Israel e para Jerusalém. Mas veja, então o profeta Ezequiel, ele escreve para falar sobre a volta do exílio, só que ele fala de um exílio muito maior, de uma diáspora muito maior, e ele cita nos capítulos 38, 39 em diante de Ezequiel, de uma grande guerra que viria, que era Gog e Magog contra Israel. Quem estaria encabeçando? Um deles seriam os persas, que hoje é o Irã. Então, tudo que está acontecendo hoje já estava escrito. Já estava escrito. Lógico. Então, quando você vê os todos... Mas danado, não é, Ezequiel? Mas os caras previam coisa, cara, que acontecia depois de não sei quanto tempo, né? Mas você vê, você pega a Bíblia, se você pega... E ele cita, desculpe, só para terminar, ele cita que Deus traria o povo de volta para a terra. E quando você estuda o movimento sionista, não houve uma coisa coordenada, vamos voltar. Sim. Não, Deus começou a colocar no coração de judeus no mundo inteiro: não, quero voltar, quero voltar, quero voltar. E quanto tempo demorou isso, né? 2.500 anos. Quanto tempo demorou para se cumprir? Agora tem uma coisa, você pega, por exemplo, você pega o livro, você pega lá o Marcos. Outro dia eu tava vendo lá Marcos 3:20. Marcos 3:20, ele fala o quê? Ele fala que em lugar dividido não se constrói nada. Que é um momento que a gente está vivendo, essa divisão. Você tem toda razão. Essa divisão que está acontecendo, está tudo lá. Fica parado. Tá tudo lá, tá tudo escrito. Casa dividida não se estabelece. Isso, casa dividida não se estabelece, que é um negócio que a gente está vivendo atualmente no mundo.
Você precisa levar uma palavra aí para juntar essa Mas turma. é que as coisas tocam muito no sentimento, porque, por exemplo, pandemia. Os caras, você pode analisar de várias formas. Na sua visão espiritual, o que é a pandemia e qual é o recado do Senhor para nós? Bom, Jesus Cristo profetizou que nos últimos dias haveria uma série de sinais na natureza. Sinais, terremotos, maremotos. Aí alguém vai dizer, mas isso sempre houve. Só que quando ele profetizou, ele disse que o mundo ficaria estupefato com o bramido das ondas. Espera lá. Como é que o mundo pode ficar sabendo de algo que acontece no país vizinho? Isso só pode acontecer dentro de um tempo onde as pessoas podem ver pela internet, pela televisão. Então ele fala sobre o aumento de terremotos, maremotos e pestes e pandemias. Tudo isso, na minha opinião, é uma manifestação da própria natureza do que está acontecendo no mundo. Ou seja, é como se fosse uma resposta a toda a maldade que está se multiplicando, né? E Jesus disse também que com o multiplicar da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Ele fala de guerras e de rumores de guerra, mas isso seria o princípio do fim. Então, o que só nós... está faltando estamos chegando lá. a fome e a morte. Não, e o... A peste e a guerra nós já passamos. O anticristo, como que a gente identifica? Porque assim... Você vai no... Os caras ficam chutando. Eu venho todo dia, como você vê pelo meu físico, que eu faço academia. Aí eu venho pela Paulista. Isso é uma piada, claro. Stand-up do céu. Aqui não tem brincadeira. Vai saber agora tá pra falar do coisa coração. séria. Eu tô falando. Coisa séria. Deixa o Sam. Vem com brincadeirinha, não. Vem fazer Monarca aí. Deixa o Sam. Mas deixa o Silvio Santos falar. Vamos lá. Você vem mas eu posso falar. Reflete. Não, Deixa ele fazer a não. pergunta. E aí tem uns médiums que ficam lá. Tem a mulher que lê a mão, tem o tarô, tem não sei o que lá. Os falsos profetas. Aí eles... Porque quando você vê a Bíblia, também eram médiums no sentido da época. Você recebia Deus. Como que você vê isso? É Porra, possível Ezequiel que o leitor de fez- tarô seja Não, médium? não vem com leitor de tarô. Vem um pastorzinho aqui. Pô, o cara quer comparar o Ezequiel Com o Pai Galo. leitor O de Ezequiel Pai jogava Galo, no pô. Corinthians. Um pastorzinho tamanho de Ná e o Pai Galo. O cara quer colocar o Pai Galo, tamo aqui no Ezequiel. papo. Jogando Moisés, Pera lá. de verdade falar, Pera lá, Ezequiel pera jogava lá. no Corinthians. Sam não fez Brito Milano. Não fez nada. Os calos Estamos de falando. Pera lá. Pera lá, Sam. Nós estamos falando. Pô, nós Eu vou vai fazer a Pera lá. o pastor Emílio vem falar. Não, mas não é pastor. Pô, a gente tá falando de coisa Mas eu tenho bacana. uma dúvida. dúvida do cara. Não é de sacanagem. Você tá querendo comparar o Ezequiel com o Pai Galo. Não é. Tá errado. Galo, pô. Tá chamando Moisés de Metalizei. Não diz respeito o Pai Galo. aqui, Metalizei. Pô, Não, é porque é uma pergunta pô. Quem séria. quer saber de onde vem a força e De onde que Aí tá vem? vendo? A Porque, pergunta é boa. Assim como tem profetas de fato, tem falsos profetas, e nós, Dinossauro. os trouxas, temos Acreditamos em tudo. que Fica Se virar nos distinguir. 30. Bom, eu vou te dar uma resposta com alguém que crê na Bíblia, tá? Claro. Quando o povo de Israel estava no deserto, você sabe que os 5 livros de Moisés, né, da Torá, foram escritos no deserto. O último livro deles, que é o Deuteronômio, é um compilado de toda a lei que foi dada nos outros. Ele está no final da vida, né? Então ele traz as últimas orientações para que o povo, quando entrar na terra prometida, eles pudessem obedecer a Deus. No capítulo 18 ele diz assim: quando vocês entrarem na terra que o Senhor teu Deus te der, não farás as abominações daqueles povos. E dentre elas ele cita: não faça passar os filhos pelo fogo, né? Os adoradores de Moloque, da onde vem a palavra Moleque, eles queimavam os filhos para adorar os seus deuses. Mas ele diz: não consultem os necromantes, não consultem os mortos, porque o Senhor teu Deus afasta de ti todo aquele que fizer isso. Então, segundo A Bíblia, os valores judaicos, todo e qualquer cartomante e tal não está recebendo de Deus. Tá. Mas aí o diabo existe. Pô, com certeza. lógico, o diabo ele tá todo. O mais legal. Mas por que O Deus mais não legal. acaba com o diabo? Então, o mais legal disso tudo. O que é? O que você Por quer? que Deus não acaba com o diabo? Vai acabar, mas tem um horário certo. Calma, Não é agora, Calma. 6 da tarde. O que eu acho mais legal são os princípios que a gente tem, porque a gente tá Sim. aqui, a gente tem essa nossa vida
Porque a gente tem os princípios. Esses princípios de colaboração, de olhar você e querer te ajudar, o negócio que você teve lá com a sua sobrinha, esses são os princípios que a gente carrega ao longo da vida. Isso é a coisa mais bonita. A gente vive em sociedade, a gente não mata o outro e também não queima o outro e faz o negócio, porque dentro da gente a gente tem esses princípios. Só que... Você tem toda a razão. Por exemplo, o Nietzsche, né, que é o pai do niilismo, né? Niilismo vem do latim nihilus, que é nada, né? Ele acreditava no nada. E o próprio Nietzsche, ele morre profetizando que o século XX seria o século mais sangrento da história. Porque quando você não tem Deus, quando você não acredita num legislador moral, você não tem necessidade de temer a ninguém, né? E você faz o que você quiser. Então, ao retirar Deus da sua vida, você está tirando aquele que pode colocar limites sobre você. E acreditando ou não, foi ele que organizou. Porque quando teve a libertação, que agora, estamos na Páscoa, foi a hora que o Emílio estava falando, todo mundo se comia, tinha canibalismo, pegava a mulher do outro, ele falou, opa, temos uma lei aqui, e aí organizou a sociedade. Não é nem pegar a mulher do outro, nem nada disso. É o que a gente tem uma ligação. A nossa ligação como ser humano, ela está muito... Esses valores nossos, ele está muito ligado a isso. De altruísmo, de cooperação. A gente senta aqui para cooperar, a gente gosta de cooperar, de cooperar. Isso tudo vem dessa história aí. Vem dessa história. Não, e assim, a contribuição do povo judeu para o mundo é extraordinária. Se você retirar tudo aquilo que é judaico-cristão, você não tem arte, você não tem história, você não tem praticamente todos os valores e pilares que estabeleceram a civilização ocidental. Então, mesmo... As pessoas chegam para mim, você pode provar Deus? Não. Como você disse, fé, eu não preciso que me provem. Eu experimentei. Agora, alguém já disse que mesmo que Deus não existisse, se essa possibilidade existe, aquilo que ele provoca na minha vida interior e no meu relacionamento com as pessoas é extraordinário. Antes de ter Deus, eu era um moleque que tinha raiva do mundo. Olha lá, Sam. Tá vendo, Sammy? É isso exatamente o que você tá vivendo. Sim. Tem sim. Mas tudo é ruim. Você tá vivendo isso. O apocalipse interno. Eu tenho muitas questões. Você ouviu bem o que ele falou? Eu tenho muitas questões. Eu lembrei muito do Herzog, que fez o filme do Enigma do Casper House, que é baseado num fato real. Porque naquela época, a igreja judaico-cristã queria provar que a fala era um dom divino. E aí, isso foi baseado numa história real. Encontraram um menino de 16 anos encarcerado que nunca teve contato verbal ou social com ninguém. Davam meio que comida, não sei o que. E ele era incapaz de falar. Então, existia um movimento para falar até aonde vai o que é de Deus e o que é dos humanos. Então, é uma questão pura de fé. E é inegável. A questão é isso, não dá pra provar. Ninguém é obrigado a crer. Ninguém é obrigado a crer. Então, eu acredito na arte, por exemplo, quando eu faço... Às vezes eu faço coisas melhores do que a minha capacidade, quando eu tô tocando piano. Aí eu acho que foi Deus. Aí eu acho como você faz esses cálculos inimagináveis? Não, mas eu estudei. Mas isso é Deus, amigo. Bonitão. É Deus, bonitão. Por que você não nasceu, acha que você você não é nada. Você acha que você é o Einstein. Você é um simples samidana. Você não vai dar nem nota aqui no Você não sabe diferenciar o... Acho que vai. Vai fazer homenagem, Deus, vai rezar. Mira Leitão também. É Deus. Mas aplaudir no final. E vou dizer uma coisa pra você. E Deus faz a diferença na tua vida. Deus coloca pessoas legais, pessoas ruins na tua vida e Deus dá pra você a direção. É que o olhar cético é importante para a pessoa crescer. Importante. Sim. Eu acho que o Sam tá trazendo o paradoxo de Epicuro aqui, né? Epicuro, pô. Que é, se Deus é onipresente e onipotente, né? Se ele tem essa característica de ubiquidade, ao mesmo tempo de onipotência, se existe mal, então é porque ele deixa existir o mal. Então, o paradoxo é esse. Ele não pode ser onipotente e onipresente ao mesmo tempo, ou ter o dom da ubiquidade. Não, mas aí você vai me desculpar, mas você vem com filosofia, aí você tem o Santo Agostinho, que fala que é o livre-arbítrio. Exatamente. A filosofia, cada um dá a pergunta a colocação do Marco é interessante, porque muita gente me pergunta sobre isso. Eu creio num Deus que é o criador de todas as coisas e, sem dúvida alguma, ao criar
Lúcifer, ou Hassatan, ele já sabia que ele seria o grande opositor. Mas muitas pessoas me perguntam, então por que Deus o criou? Porque não existe um relacionamento de amor que não preconize a liberdade e a oportunidade do indivíduo dizer eu não quero. Então, mesmo que Deus tenha criado todas as criaturas para terem um relacionamento com Ele, Ele vai dar a cada um a oportunidade de escolher andar com Ele ou não. E o mesmo se deu entre os seres angelicais que foram criados. A Bíblia diz que Lúcifer era perfeito nos seus caminhos, até que se achou nele a iniquidade. De repente ele falou, sou tão belo, sou tão extraordinário. Ele falou assim, por que eu vou adorar ele? Eu sou o cara. Aí saiu do Soweto. Aí ele virou o Lúcifer. Agora, isso aí, Deus é tão legal, mas tão legal. Isso é Santo Agostinho, que ele fala o seguinte, ele responde, Deus é tão Deus, ele é tão Deus, que ele falou o seguinte, essa galera que tá aí, eu não vou ser o cara bonzão, eu vou deixar cada um decidir a sua vida. Livre-arbítrio. Quem quiser ficar comigo, quem não quiser pode ficar também. Então ele deu pra gente o livre-arbítrio de poder escolher Deus ou escolher o demônio, meu amiguinho. Que é uma coisinha que você gosta muito. Eu não. Talvez você seja o Lúcifer. Você vê como Deus é legal, cara. Você que seja o demônio. Mas ele sempre pune. E ele, porque, por exemplo, o que ele tá falando é o seguinte, você me questiona. Sim. O cara foi lá para Adão e Eva, falou, vai lá, come o fruto. Depois que ele deu? A dor do parto e o trabalho e a cobra que tinha as mãos teve que rastejar. Sempre tem uma punição. E como que a gente aprende com isso? A desobediência é a pior coisa que pode acontecer para alguém que conhece a Deus. Adão conhecia Deus. Deus todos os dias, na viração do dia, no final da tarde. Eu até escrevi um livro que eu digo que a nostalgia que a gente tem no final da tarde é saudade daquele tempo, né? Que Deus visitava o homem. Saudade! E quando Adão decide pagar para ver, na verdade, qual foi o discurso da serpente? Deus disse que se você comer você vai morrer? Não é nada. Ao contrário, você vai se tornar como ele, conhecedor do bem e do mal. Eu não acredito que Deus não fosse revelar o mal ao Adão, mas ele não teria que experimentar o mal e a desobediência. Deus, se ele obedecesse, iria ensinar a ele a respeito da existência do mal, sem que ele tivesse que experimentar. Como consequência veio a morte, e a morte não só física, como a morte espiritual também. Mas Deus dá oportunidade também, porque em seguida Deus mata 2 animais e com a pele desses animais ele cobre Adão e Eva, porque eles estavam nus, mas eles não percebiam que estavam, porque não tinha nada demais na nudez. Uma criança que fica nua não sente problema com isso.